Bom dia, esse é o Visão Libertária de 5 de julho de 2019. Vamos às notícias relevantes para o libertarianismo. Notícia do Estadão comentada por João Castro. Congresso dá aval para gastos com carros e reformas. Nessa quarta-feira, a Câmara Parasitária Federal aprovou uma lei que permite umas reforminhas básicas nas residências oficiais de alguns parasitas dos três poderes. Aparentemente, além de morar em locais pagos com o seu dinheiro roubado de você, os membros da máfia ainda poderão fazer aquela reforminha no banheiro, quem sabe colocar aquela pia de mármore com 2 torneiras banhadas a ouro, ou até mesmo comprar uma televisão nova 12K para poder ver o jogo do Brasil numa final da Copa América. Afinal, quem tem que conviver com pobreza é só o gado. Para os reis do gado é preciso um pouco mais de refinamento e pomposidade. Além disso, foi liberada também uma grana para aquisição de novos carros para os ministros do executivo. O vice-chefe, o atual, os antigos chefes da máfia estatal. Lógico, com a alegação de que a frota tem que ser renovada. Aparentemente, Bonossauro e sua gangue cansaram de andar de Gol velho quadradinho 99 com pneu furado e farol trincado. E agora querem subir o nível. Ah, os carros antigos já eram carros de luxo relativamente novos? Ah, lógico, né? Os caras são feitos de um barro mais fino que o resto da sociedade. Lembrem, né? Eles têm o poder mágico de criar leis e mandar nas outras pessoas. O chefe do Congresso Parasitário Federal, vulgo Nhonho, concedeu 14,4 milhões para a reforma dos apartamentos somente de deputados, isso mesmo, 14,4 milha do seu bolso para pagar a reforma em casa de ladrão. Todos sabemos da atual fase que a máfia se encontra, endividada até os dentes, teve que recentemente ir à Câmara pedir para inventar dinheiro suplementar para não ter que dar calote no salário dos aposentados. Porém, o verdadeiro calote começa na própria existência de um Estado que rouba parte da produção das pessoas, grande parte da sua vida, na promessa de garantir uma estabilidade quando elas estiverem mais velhas, não produzirem mais, não permitindo assim a escolha de como cada um vai utilizar seu dinheiro. Mas sigamos. Com a falência do governo de Banânia tão próximo, é de se imaginar que o mesmo tome decisões no sentido de economizar o dinheiro que eles roubam dos indivíduos, não é mesmo? Bem, na maioria das situações, sim, mas os deputados e o chefe de Banânia aparentemente não pensam dessa forma. Qualquer um que tenha mais de 2 neurônios sabe que o Bulbasauro não é nenhum liberal. Nos seus 30 anos que precederam sua ascensão ao comando da máfia, ele atuou em alguns cargos inferiores da hierarquia do Estado e nesses cargos sempre tomou decisões que favoreciam ao aumento da máquina estatal, aumento de salário dos amigos dele e etc. O liberalismo foi implantado em Bulbasauro como um órgão transplantado, tem que tomar o remedinho Paulo Guedes todo dia para não gerar rejeição. Sim, o atual governo tem um viés um pouco mais liberal do que os anteriores, porém não se engane, senhor Bovino Gadoso, o Estado é uma máquina de acumular privilégio. Pode ver, as próprias regras escritas lá no guardanapo deles vão sempre no sentido de aumentar despesas, explicitamente proíbem diminuir despesas, demitir pessoas, cortar gastos, mesmo quando há regras que permitem diminuição de despesa. Por exemplo, existe uma regra que diz a possibilidade do Estado demitir servidores estáveis quando a folha de pagamento chega ao nível X da arrecadação total, situação que vários estados já estão. Ninguém tem nem coragem de demitir funcionário público estável, porque sabe que a reação do Supremo Tribunal Parasitário Federal será absurda. Eles vão declarar a coisa mega blaster inconstitucional ou coisa do gênero. Tá arriscado sofrer impeachment o governador que tentar isso. Confiar nesse tipo de gente é fazer amizade com o inimigo. Precisamos nos livrar desses parasitas o quanto antes, mas infelizmente ainda temos alguns anos para esperar. O importante é tentar ao máximo se desvincular da influência de tais parasitas na sua vida. Viver no Ancapistão é só uma questão de convencimento pessoal. Se você não acredita que o Estado é legítimo, você já está vivendo no Ancapistão. Notícia do G1 comentada por Daniels. Japão anuncia retomada de caça comercial de baleias. A máfia estatal nipônica anunciou que a partir desse mês de julho está autorizada a pesca de baleias, que havia sido proibida lá desde 1988. Tal decisão foi tomada devido à saída do Japão da CBI, Comissão Baleeira Internacional, que aconteceu aproximadamente 6 meses atrás. O CBI, que originalmente se demonstrava apenas como uma espécie de cartelização do mercado baleeiro,
Brasileiro, atua hoje na prevenção de tal atividade. CBI nasceu com o intuito de preservar esse mercado, originalmente tinha o objetivo de estabelecer basicamente cotas para a pesca. Porém, devido a mudanças na sua composição, pressão de novas políticas de preservação ambiental, que se popularizaram entre os senhores bovinos gadosos, resultou em uma comissão que passou a defender as baleias da caça. O recomeço da atividade de caça comercial no Japão se deu com uma cerimônia pelos parasitas mafiosos de lá, na manhã do dia 1º, em um porto lá em Samurailândia. Os caras lá defendem a atividade por se tratar de uma legítima tradição, alegam eles. O resultado, ao final do dia, foram 2 carcaças de baleia mink, segundo relatados por jornalistas presentes na ocasião. No final das contas, não é nada novo. Trata-se de uma prática já conhecida no Japão, mesmo quando era proibido por lá. Apesar de terem feito parte da CBI desde 1951, continuavam pescando esses animais e no período em que houve a proibição, eles alegaram pesquisa científica para continuar pescando baleias. Lógico, nenhuma justificativa sobre qual pesquisa científica eles estavam fazendo ao enfiar arpões, matando as espécies e depois inundando os mercados com a carne que sobrava dessas experiências que eles faziam. No final das contas, o resultado apenas se manteve. De nada adiantou a participação do CBI, de nada adiantou proibição, eles continuaram caçando do mesmo jeito. Vale ressaltar que, embora algumas espécies ainda estejam em risco de extinção, a população de várias espécies de baleias hoje tem crescido significativamente. Houve época em que a baleia jubarte esteve seriamente ameaçada de extinção. Houve época que o número de baleias azuis no mundo não passava de algumas dezenas. Hoje tem baleia jubarte em cardume visível nas praias do Brasil. Embora a decisão japonesa certamente vá colocar algum impacto na população dos cetáceos, é importante notar que a situação já foi muito pior no passado, no século XIX. Quem salvou as baleias da extinção, porém, não foram as cotas do CBI, nem a pressão do Greenpeace ou de máfias governamentais politicamente ecológicas da esquerda. Quem salvou as baleias da extinção foi o petróleo. Foi a descoberta da técnica de exploração e refino de petróleo. Sim, o petróleo como um material inflamável que brota da terra em alguns lugares do Oriente Médio já era conhecido desde a antiguidade. Porém, a quantidade que aflora naturalmente na terra é pequena e restrita só a alguns poucos lugares ali na região. Quando se descobriu o processo de refino do petróleo, extração do querosene para a iluminação, criou um incentivo para a exploração do petróleo por poços. Esse produto era muito mais barato e muito melhor que o óleo de baleia, que era usado para iluminação de residências até então. No mundo em que ainda não havia energia elétrica, as pessoas iluminavam suas casas principalmente por lamparinas a óleo, e o óleo de baleia era o mais usado. A pesca de baleia era coisa usual para a extração do óleo a partir da gordura da baleia. A carne era usada quase que só para não estragar, devido àquela quantidade toda de carne que vinha junto com o óleo. Isso fez com que várias espécies de baleia chegarem a populações muito pequenas, muito próximas da extinção. Levou um século inteiro após a caça à baleia diminuir devido à perda do mercado consumidor para o querosene derivado do petróleo, para que as populações de baleias se recuperassem. Quem salvou as baleias foi a inovação tecnológica atuando sobre o mercado. Hoje não há caça-baleias em muitos países, mas não porque isso foi proibido. Proibir alguma coisa quando ainda existe um mercado consumidor é algo totalmente inefetivo, como o traficante mais próximo da sua escola pode te explicar. Não foi também porque todos nós vamos nos dar a mão e dançar uma ciranda para salvar as baleias. Esse tipo de solução, vamos todos juntos fazer alguma coisa, é a coisa mais idiota que existe, e felizmente tal nível de debilidade mental só assola bovinos gadosos semicerebrados do Leblon que trabalham na Rede Globo. Quem salvou as baleias foi a tecnologia e a economia. Mas por que isso ainda é um problema em Otakulândia? Porque lá ainda existem pessoas que gostam de comer carne de baleia, como algo cultural. Ainda há mercado para isso lá. Dizem que o gosto nem é essas coisas, é mais a tradição mesmo. Mas há motivo para esperança. A quantidade de japoneses que ainda gosta e consome carne de baleia tem diminuído naturalmente com o passar das gerações. Apenas pessoas mais velhas e tradicionalistas ainda dão real importância
importância à carne de baleia lá. Gerações mais novas voluntariamente preferem não consumir isso, até por saber do problema ambiental que acompanha essa especiaria. Apenas 4% da população japonesa continua a se alimentar com carne de baleia e os números caem a cada ano por desaprovação natural da população. A carne de baleia pescada hoje, 75% é estocada em freezer por não haver comprador. Mas a máfia de lá é assolada por um grupo sindicalista forte a favor da caça às baleias. Esse grupo de sindicalistas mafiosos, chamado de Lobby da Baleia, tem muito poder na máfia governamental de lá, a ponto de criarem até programas para reintrodução da carne da baleia em escolas infantis. Esse grupo também incentiva o ICR, Instituto de Pesquisas em Cetáceos, e a máfia da Terra do Sol Nascente com o intuito de aumentar esse mercado no futuro. Lógico que, no Ancapistão, você pode caçar quantas baleias quiser. Não há leis proibindo a caça às baleias numa sociedade libertária, porque não há lei positivada alguma. Animais não têm autopropriedade, e a menos que alguém delimite, use e defenda um pedaço de mar, o mar não tem dono. Mas veja, as leis sobre o assunto não resolveram problema algum com relação a isso. Quem resolveu o grande risco de extinção das baleias foi a tecnologia e o mercado. Hoje, a maior parte das espécies de baleia não correm mais risco de extinção. Ao contrário, a existência de uma máfia estatal japonesa deu margem para que um grupo de mafiosos parasitas forçarem ela a incentivar artificialmente o consumo de carne de baleia. A existência de estados não apenas não resolve o problema, como o agrava. Sem um Estado para forçar o mercado consumidor, o lobby das empresas baleeiras se veria com uma oferta sem demanda. Fatalmente o preço desabaria e tornaria a atividade economicamente inviável. Sem máfias governamentais cheias de otakus, parasitas, burocratas, esse problema já estaria resolvido hoje. Mesmo que, no futuro, exista novamente a demanda por carne de baleia, leis impostas por máfias estatais, já sabemos, não são a solução. A melhor saída é o estabelecimento de associações voluntárias de pescadores para manejo da pesca, tais como o CBI. Não interessa ao pescador a extinção de pesca alguma, seja de baleias ou outros mamíferos marinhos, seja de peixes ou outros pescados quaisquer. Acabar com as baleias não interessa a absolutamente ninguém. E com a informação distribuída, é possível a coordenação voluntária de pessoas para garantir qualquer mercado de forma sustentável. Violência estatal só gera coisas ruins, como demonstra claramente a Yakuza governamental lá da Terra do Sol Nascente. Vamos aos tapas libertários. Tapa por Bruno Maia, o primeiro leilão dos bens de Eike Batista em Calha. Receita Parasitária Federal, uma quadrilha de mafiosos parasitas, mais conhecido pela alcunha de Receita Federal, levou a leilão os bens do ex-amigo dos reis, o famoso Caco Antibes, quer dizer, Eike Batista, que num passado não muito distante era o bilionário mais amado pela mídia e pela esquerda. Além de amigo dos ex-reis Lula e Dilma, também era amigo de peito do ex-parasita Sérgio Cabral. Bem, infelizmente para a gangue chamada Receita Federal, houve muito pouco interesse nos bens disputados. O juiz encarregado disse que os bens serão leiloados novamente no dia 18, com, olha só, 20% de desconto. Quem diria que a máfia entende também de liquidação, não é mesmo? Bem, amigos, comprar produtos roubados é interceptação. Não comprem produtos dessa máfia parasitária. Participar de leilões da Receita é incentivar esses criminosos a continuarem roubando as pessoas. Se você hoje compra um iPhone num leilão da Receita, a próxima vítima pode ser você no aeroporto quando você estiver voltando de Miami, lembre-se disso. Mas nesse caso particular, a quadrilha da Receita surrupiou bens que eram de um pilantra, que roubou de mafiosos, que extorquiram pessoas. Cara, são tantos níveis de ladroagem que eu nem sei mais se isso aí é legítimo ou não. Calculem isso vocês aí. Obrigado pela audiência. Todo mundo sabe que comprar mercadoria roubada pela quadrilha da Receita Federal é ilegítimo. Mas, no caso do produto de roubo sobre roubo sobre roubo, enfim, no caso dos bens do Eike Batista, o que você acha? É legítimo ou não? Coloque sua opinião no comentário abaixo. Pessoal, eu ainda estou enrolado com o trabalho, então acho que o vídeo da semana vai atrasar de novo, me desculpem. Eu prefiro atrasar e fazer um bom vídeo do que correr e fazer um vídeo porcaria. Vai sair sim, só vai atrasar e estamos trabalhando para resolver esse problema de vez no futuro. Até a próxima!